Meus irmãos, bom dia. Que Jesus nos abençoe a todos nós. Hoje, na nossa conversa diária, iremos mergulhar com vocês no admirável mundo dos livros. Os livros, meus irmãos, são como as amizades. Sempre é bom fazer novas amizades, mas não devemos desprezar o patrimônio das velhas amizades. Os amigos, isto é, os verdadeiros amigos, não se trocam como se fossem roupas ou objetos materiais. Lembremos-nos do que nos ensina o poeta: nem todo irmão é amigo, mas todo amigo é irmão. Quanta beleza e verdade em poucas palavras, meus amigos. Quando a amizade é interesseira ou calculada, muita gente muda de amigos de uma hora para outra, segundo as conveniências ou o jogo das circunstâncias, por uma questão apenas de status ou posição social. As velhas amizades, no entanto, perduram em todas as situações, quando são realmente desinteressadas, quando não têm segundas intenções. Os livros, em muitos casos, fazem lembrar os amigos. Há livros antigos, por exemplo, que continuam a ser fonte valiosa, apesar do aparecimento dos livros novos. O valor de uma obra não se afere pelo tempo, mas pela exatidão das suas ideias. Nem tudo, portanto, é velharia, meus irmãos. Se assim fosse, a própria mensagem do Cristo e o ensino dos instrutores espirituais da humanidade já estariam, a esta hora, sobrepujados ou obsoletos. Mas não estão, não. Há livros que precisam ser substituídos depois de algum tempo, desde que haja fatos novos, ou quando se reconhece que uns tantos conceitos já não têm mais razão de ser. Os livros escolares, por exemplo, exigem renovação e enriquecimento constante, de acordo com as experiências científicas e as mudanças históricas. Entretanto, há livros que resistem ao tempo e às mudanças. Se é certo que não podemos desprezar determinada fonte de consulta, embora sejam antigas, também é certo que não devemos ficar somente nas leituras passadas, ignorando completamente o que se diz, o que se pensa, o que se escreve no momento. A experiência demonstra, meus irmãos, a necessidade, tanto quanto possível, da atualização do conhecimento. Neste particular, distinguem-se muito bem dois hábitos de leituras. Em primeiro lugar, o hábito daqueles que fazem questão até de desconhecer o que aparece no mercado de livros, porque se apoiam exclusivamente nas obras que possuem. Em segundo lugar, na preferência, às vezes exagerada, somente pelo que é novo, como que fazendo tábula rasa de tudo quanto já existia antes. Não é assim que se desenvolve e solidifica o lastro cultural. Quem se habitua a ler apenas novidades, por serem mais impressionantes, está sujeito a ser levado a enganos e a decepções desconcertantes. Como? Justamente assim, passando o recibo em verdades apresentadas como novas, quando já estão
contidas há muito tempo no contexto das obras antigas. É sempre bom que tenhamos uma visão mais ampla. Nem a fixação definitiva ou inarredável nas obras antigas, como se fossem tabus, mas nem tampouco a valorização excessiva das novidades, como se fossem uma luz nunca vista. O conhecimento é progressivo, o que significa, em última análise, que se enriquece de experiências do passado e aquisições do presente. Os fatos são os mesmos, como são as mesmas as leis e a matéria-prima da experiência científica. Mas em cada época se aplicam reflexões novas ou se aduzem elementos renovadores. É o enriquecimento de etapa em etapa. Com essa visão do conhecimento, portanto, é natural que nos situemos à vontade perante a nossa querida e maravilhosa literatura espírita. O fato, por exemplo, de estar aparecendo muitos livros novos, tanto por via mediúnica, quanto pelo esforço da capacidade humana dos estudiosos, o que prova o sentido progressivo dos estudos sérios, não nos induz a colocar as obras básicas em segundo plano. Jamais. A codificação de Allan Kardec continua a ser a fonte principal. As obras dos chamados autores clássicos da literatura espírita, como Gabriel Delany, Leon Denis, Alexandre Aksakoff, Ernesto Bozano, Camille Flammarion, não perderam a consistência de forma alguma e ainda têm respostas absolutamente convincentes. Quanta coisa se ouve ler por aí como inteiramente nova, ou como se fosse a última palavra, mas já foi dita por autores que representam de fato a cultura espírita no tempo e no espaço. Então, meus irmãos, é preciso ler também os mais antigos, sem espírito dogmático, mas com a preocupação lúcida de formarmos uma boa base de informações e acompanhar a sequência do grandioso pensamento espírita. Então, paz e bem, que Jesus amanheça em nossos corações. Um abraço na alma de todos vocês.